Olá, gente boa, novamente obrigado pela sua companhia em estar acompanhando o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no canal. Esse vídeo vai trabalhar em cima de questões que são trazidas pelas pessoas que acompanham aí o meu trabalho, principalmente no Instagram, mas também é aberto para você comentar e mandar as suas questões, tanto na fanpage do Facebook, quanto também lá no canal no YouTube. Hoje, especificamente, eu quero comentar acerca de uma postagem, e essa postagem já vai aparecer como imagem aí para vocês, embora as palavras estejam em espanhol, numa tradução simples seria: o cansaço mental é muito pior que o cansaço físico, né? E em cima dessa descrição, dessa imagem, eu fiz a seguinte descrição acerca dessa imagem. O cansaço mental provoca uma exaustão no ser, via prostração e um profundo desânimo que, mesmo com o corpo saudável, descansado, não se tem energia para mais nada. O tempo livre precisa ser distante de tudo o que exija concentração, e nesse contexto fica totalmente impraticável qualquer exercício de reflexão da vida e de autorrevisão. Por isso, os que assim vivem tendem a passar a vida como escravos da própria correria e excesso de trabalho, pois na ocasião que teriam para refletir, eles vivenciam quase que em estado de coma. De todos os comentários aqui que foram feitos nessa postagem, houve uma em especial e que eu gostaria aqui de comentar aqui com vocês. Gostaria inclusive de ler diretamente, caso o nosso amigo Instagram aqui contribua. Ainda bem que eu já decorei mais ou menos aqui qual foi o comentário que foi feito. Mas enfim, houve uma pessoa aqui nessa publicação que comentou aqui pra gente, já sei até aqui a situação, que comentou aqui pra gente que ela conhece uma pessoa e que se encontra numa situação parecida com essa que eu descrevi aqui na postagem, né? Como podemos ajudar pessoas que se encontram nesta situação descrita? Conheço uma pessoa que diz que não sente emoção nenhuma, que a vontade é de permanecer sentado no sofá sem fazer nada. Quero ajudá-lo, mas não sei como. Me ajude a ajudar. Pois bem, ao que tudo indica, nós estamos lidando aqui, mesmo que na descrição resumida da situação dessa pessoa, daquilo que nós poderíamos chamar de uma anedonia, né? Que é uma ausência total de interesse, de motivação, de vontade, onde a vida passa a ser um eterno preto e branco, onde nada motiva a pessoa para nada, né? A vida fica cinza. E isso, de fato, é um quadro que se aproxima do que nós tentamos aqui descrever como sendo cansaço mental, que costuma ser pior do que o cansaço físico. Até porque um cansaço físico com uma mente saudável ainda é conduzido de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais apropriada do que uma mente cansada num corpo saudável. Uma mente em estado de exaustão, ela pode ser produto de um excesso de trabalho, ela pode ser produto de um excesso de estimulação no meio onde a pessoa vive,
ela pode ser produto de um acúmulo de reações decorrentes da vivência quase que ininterrupta de coisas que machucam, de coisas que desestabilizam, de coisas que provocam conturbações na alma, levando a pessoa a não poder vivenciar ou não poder dar ocasião para certos extravasamentos e ter que manter a compostura, ter que manter a coesão, ter que manter a coerência, seja porque ela seja a responsável pelo grupo, pela família, seja porque dela não se espere outra coisa a não ser isso, enfim. E isso sendo gerenciado a longo prazo vai gerando uma exaustão mental, onde uma das consequências é naquilo em que a pessoa se vê com um tempo ocioso, ela então passa a desfrutar desse tempo de uma forma semi-zumbificada, numa anedonia total, onde tudo perde a graça, ou é dormindo, ou é assistindo coisas, ou é se entretendo, de maneira a não gerar nenhum trabalho que onere a produção de energia para se concentrar em algum ponto, para dar alguma resposta mais complexa, para ponderar sobre determinados conflitos em andamento, para dar respostas mais delicadas ou para se envolver em situações que exijam a presença dos afetos ou das emoções. Ora, a descrição que essa pessoazinha aqui fez é que ela conhece alguém que se encontra nessa situação que foi trabalhada como cansaço mental. Essa pessoa diz que não sente nenhuma emoção, que a vontade é de permanecer sentado no sofá sem fazer nada, ela quer ajudar. Isso pode ser uma anedonia, isso pode ser uma depressão. Tudo vai depender de mais detalhes presentes que a gente possa amealhar no entendimento mais adequado do caso dessa pessoa. Eu estou partindo do princípio que se assemelhe ao tema que nós estamos conversando sobre cansaço mental, que pode seguir aí as razões que nós comentamos anteriormente, desde um excesso de atividades e de trabalhos até também a um sobrecarregar de acontecimentos que vai gerando na alma conturbações tais que, por outro lado, exigem do sujeito uma necessidade de gerenciamento constante que, inevitavelmente, vai provocando um arrefecimento, um enfraquecimento do sistema psíquico. E isso, sem sombra de dúvidas, que compromete a imunidade psicológica, deixando a pessoa muito mais vulnerável psicologicamente, afetivamente, emocionalmente. As suas resistências vão diminuindo, a sua sugestionabilidade vai aumentando e a pessoa vai ficando à disposição de todo e qualquer vento, seja de impulsos, seja de sentimentos, ou sejam das filosofias as mais diversas que prometem saúde, transformação e alegrias plenas nesse mundo que é essencialmente caracterizado pelo que seja relativo. Enfim, o fato, minha amiga, que me mandou aqui essa mensagem, é que para ajudar esse amigo precisa urgentemente identificar as causas. A gente não tem como lutar contra um inimigo que a gente não faz ideia de quem ou de como ele seja ou de onde ele está vindo. Precisa identificar as razões do que o levou a esse patamar, porque notoriamente aí, o que você está descrevendo aqui para mim
é a ponta do iceberg, é só aquilo que está desabrochando para o lado de fora. Mas para o lado de dentro tem toda uma história aí. Que história é essa? É um excesso de trabalho? É o sujeito se vendo em meio a uma sucessão de acontecimentos ou a um dado acontecimento que provocou nele essa letargia sensorial, essa anedonia do desejo, né? O primeiro passo é a identificação da causa. O segundo passo, depois de identificar a causa, pelo incrível que pareça, precisa partir da própria pessoa. Da própria pessoa. Não se tem muito como interferir naquilo em que a pessoa se fecha para ser ajudada. Se ela, de uma certa forma, já se abriu, se ela confidenciou, se ela te chamou para contar, então nós já temos aí uma fala para além daquilo que ela te falou, o que pode se traduzir numa certa iniciativa de busca de ajuda. Porém, tendo essa iniciativa, esse compromisso, a grande verdade é que, dependendo da causa que esteja em jogo, ela vai ser convidada a lutar contra essa anedonia, né? Agora veja, por que é importante identificar a causa? Porque é a identificação da causa que vai definir a terapêutica para a situação. Se nós estamos tratando de um cansaço mental, se isso que foi descrito acerca do rapaz diz respeito a um cansaço mental, e um cansaço mental que aconteceu em decorrência de um excesso de trabalho, ora, não tem como pressupor melhora se ele não rever o modo e a intensidade com que ele se entrega para esse trabalho. Se essa anedonia surgiu como resposta à perda de um ente querido, tem que entender há quanto tempo esse caso ocorreu, porque existe um período compreensível e que faz parte do processo chamado luto, que a pessoa precisa passar como sendo um gradual processo de desligamento afetivo psicológico daquele ente que foi perdido. Então, dependendo do tempo do ocorrido, não se tem muito o que fazer. E sim, amparando a pessoa da melhor maneira possível, mas sem ficar com muitas exigências para que um processo que é natural não se transforme em neurose pelo quanto que a pessoa se cobre a sair desse processo. Então, se essa anedonia ela tem a ver com o modo como a pessoa organizou a vida dela, trazendo e invocando sobre si um peso de responsabilidade que extrapola a linha do saudável para o perfil dela, ela vai precisar rever esse meio de campo. Portanto, o primeiro passo é a identificação da causa, para daí se tentar a identificação da causa, avaliar o interesse do sujeito em ser o principal comprometido a tentar mudar esse cenário e, a partir daí, debruçar a construção de soluções criativas e pertinentes à causa que originou o quadro em que o sujeito se encontra. Portanto, gente, evitar o cansaço mental, e agora saindo um pouco da situação específica dessa pessoa aqui que comentou, é sobretudo uma forma adequada de organizar a vida. Porque se você preencher cada lacuna do seu dia a dia com uma atividade, sem um espaço mínimo que seja para introspecção, para reflexão, para o exercício de uma espiritualidade saudável, enquanto tudo der certo, você vai conseguir fazer gestão da coisa, mas
no modo como a vida funciona, se alguma das coisas desse universo imenso que você chamou para você para administrar vier a claudicar e a destoar do todo, aí vai se ter um problema e isso vai exercer uma linha de exigência que vai te colocar em estado de total letargia, desânimo e prostração nos seus momentos de descanso, o que jamais te permitirá uma saudável reflexão para resolver o problema e para reformular o panorama de vida. Portanto, fica aqui todos esses elementos para se pensar, para se refletir. Obrigado pelos comentários, deixa aí o seu like. Se tiver mais questões, coloca aqui para gente, que a gente vai gravando vídeos, abordando e conversando da melhor maneira que nos seja possível. Espero que tenha acrescentado, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um beijão, gente boa. Valeu!